Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira, fundador do projeto Expert em Vendas Online. E nessa série de vídeos eu quero mostrar para você como que você pode, do mais absoluto zero, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento avançado em marketing digital, como que você pode começar a sua carreira como um consultor em marketing digital. E não simplesmente um consultor qualquer ou um consultor que está fazendo um trabalho que todo mundo faz, mas um consultor que eu chamo de expert em vendas online. Você já vai entender quando que eu falo o que é um expert em vendas online. Mas isso é um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Nessa série de vídeos, meu objetivo é mostrar como que você pode começar na profissão que eu chamo a profissão do ano, a profissão do momento, a profissão que as empresas estão em busca de profissionais com esse conhecimento, as empresas estão buscando pessoas para trazer informações com esse conhecimento para ajudar a resolver os problemas. Então eu quero mostrar para você como que você pode começar do zero e ganhar entre R$1.000 a R$5.000 por mês como um consultor em marketing digital. Talvez você esteja nesse momento escutando essa promessa, escutando isso que eu estou falando para você nesse momento, mas assim, Natanael, conta outra, isso é bom demais para ser verdade, eu não acredito nisso. Eu te entendo perfeitamente. Na verdade, eu mesmo ficaria bem desconfiado ao escutar uma promessa como essa, mesmo se eu não tivesse tido esses resultados e muitos maiores que esse, e se os meus alunos não estivessem colhendo esses mesmos frutos, tendo esses mesmos resultados. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Então, se você está um pouco desconfiado, mas se você confia pelo menos um pouco, você ficou com um pouquinho de esperança que você pode ser um consultor em marketing digital e entrar nesse grupo seleto de profissionais que tem construído uma carreira de absoluto sucesso, de absoluta lucratividade, utilizando o seu conhecimento, aquilo que eles sabem, para ajudar outras empresas e ser remunerado por isso, continue aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender exatamente o que você precisa fazer. Bom, talvez você esteja pensando o seguinte: Natanael, você já consegue, você já tem um certo reconhecimento na área, você já consegue desenvolver projetos, você já tem clientes, etc. Talvez você vendo hoje, no dia de hoje, você pense que foi fácil, que enfim, eu sempre fui reconhecido na minha área, que eu sempre tive grandes clientes, que eu sempre trabalhei com grandes empresas, mas a verdade é que isso nem sempre foi assim. Há 4 anos e meio atrás, eu vendia planos telefônicos. Há 4 anos e meio atrás eu sequer trabalhava com marketing digital. Na verdade, durante toda a minha faculdade de publicidade e propaganda, eu sou formado em publicidade e propaganda, durante os 4 anos de faculdade, eu tentei por diversas vezes uma vaga em uma agência de publicidade, uma agência tradicional, mas eu nunca fui chamado para uma vaga. Eu acho que o meu designer não era tão bom quanto eu achava. Eu queria ser diretor de artes e eu mandava o meu portfólio e eu nunca fui chamado. Eu acho que eu não levava muito jeito para aquilo. O fato foi que naquela época que eu estava fazendo publicidade e propaganda, eu comecei a trabalhar como desenhista de produção gráfica. Isso era uma empresa de comunicação visual. Mas antes de trabalhar propriamente como desenhista de produção gráfica, eu era impressor de máquina digital. Então basicamente eu cuidava das impressões da máquina, eu acompanhava a máquina que estava sendo impresso. Enfim, era um trabalho bem braçal. Às vezes eu chegava em casa pura solvente e eu chegava em casa, as pessoas falavam: nossa, tá chegando cheio de tinta, é o Natanael chegando. Mas o que acontece? Depois daquela experiência, naquela mesma empresa, eu comecei a vender placas de comunicação visual. Eu comecei a vender banners. E aí eu tive a ótima oportunidade de uma das coisas que eu mais adoro fazer hoje, que é ter contato com empresas, que é ter contato com empresários. Naquela época eu ajudava as empresas a melhorar a sua comunicação visual, a melhorar a imagem da empresa, as placas, a comunicação interna. E era bem bacana aquilo. Depois de trabalhar com essa empresa de comunicação visual, eu então fui trabalhar como vendedor de planos telefônicos. O meu irmão era gerente de uma empresa de telefonia bem conhecida no Brasil e ele me convidou, ele viu que eu estava tendo ali um bom desempenho como vendedor. Ele falou assim: olha, as comissões aqui são legais, não é na sua área de atuação, que é publicidade, mas talvez seja interessante para você conseguir ter uma renda melhor. Então eu aceitei o desafio. Mas tinha um detalhe nessa história que era um pouquinho complicado. O que acontecia? Naquela época, os consultores, eles precisavam bater de porta em porta nas empresas da cidade. Naquela época eu morava em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e eu visitava as empresas, eu usava uma roupa parecida com essa, e você deve imaginar que Fortaleza é uma das cidades mais frias do Brasil. E eu visitava as empresas de porta em porta para vender planos telefônicos. E quando eu chegava nas empresas, quando as empresas sabiam a
aquilo que eu ia oferecer. Muitos não me atendiam, muitos me atendiam muito mal, ou sequer queriam ouvir minha voz, já me mandavam ir embora. O fato é que eu estava com péssimos resultados de vendas, eu não estava conseguindo ter um bom desempenho, eu estava muito frustrado com aquela situação. Primeiro, porque eu estava trabalhando com algo que eu não gostava. Eu vendia planos telefônicos, eu estava estudando publicidade. Eu queria trabalhar em uma agência, não vender planos telefônicos. Segundo, além de não trabalhar com o que eu não gostava, eu não estava conseguindo ter bons resultados. As minhas vendas estavam péssimas. Eu era um dos últimos na lista dos vendedores. Eu era um dos piores vendedores porque eu simplesmente não conseguia vender daquele formato, batendo de porta em porta. Terceiro, eu era muito pressionado, eu era cobrado. E quarto, né, gente? Sem dinheiro. Sem ganhar dinheiro, sem ganhar algum comissionamento. Então eu estava numa situação realmente muito complicada. E aí um dia, pesquisando na internet, eu pensei, eu vou fazer alguns anúncios para vender esses planos telefônicos. Quem sabe eu posso conseguir ter algum resultado. E naquela época, no ano de 2009, chegando em 2010, o Twitter estava começando a ter muito sucesso. O Twitter estava começando a ter uma boa repercussão. Eu então criei um perfil como consultor daquela empresa. Então eu criei lá consultor e coloquei o nome da empresa para que eu pudesse então tentar angariar alguns clientes. E um dia uma coisa muito mágica aconteceu. O meu celular tocou e alguém falou assim: Nathanael, você é consultor? Eu sim, sou consultor. Você pode vir aqui na empresa que nós estamos interessados em fechar um pacote com você, fechar um plano. Eu, claro. E eu fui lá na empresa, fechei o pacote, fechei a venda e eu perguntei: como que vocês me encontraram? E a resposta foi surpreendente. Olha, Nathanael, nós pesquisamos no Google, achamos o seu perfil no Twitter, então nós te ligamos, você está aqui e a gente está fechando agora esse pacote. E eu, como assim? Pesquisou no Google, encontrou o meu Twitter, o meu telefone e agora eu estou vendendo? E aquilo foi como uma mágica para mim. Eu fiquei muito empolgado com aquilo. Eu pensei, nossa, se uma pessoa me encontrou através da internet, imagine se várias pessoas começassem a me encontrar. As minhas vendas iam melhorar muito. Eu não precisaria ficar batendo de porta em porta, eu não ficaria passando pela humilhação de não ser atendido nas empresas e eu estaria finalmente vendendo e ganhando dinheiro de verdade como vendedor e o melhor, usando a internet, o melhor da minha casa. Então eu fui e eu descobri 3 letrinhas que mudaram para sempre o rumo da minha vida. Essas letrinhas S-E-O, ou S-E-O no português. Search Engine Optimization, que é otimização para os mecanismos de busca. Então naquela época eu descobri que existiam algumas técnicas e estratégias para que você pudesse colocar o seu conteúdo bem posicionado nos mecanismos de buscas. E então eu estudei tudo o que eu podia. Virei várias e várias noites estudando, lendo absolutamente tudo que eu podia sobre aquelas informações. Criei o meu primeiro site depois de muito sofrimento. Eu lembro que eu tinha alguns amigos que eram programadores, eu pedi ajuda para eles, mas enfim, eles estavam muito ocupados. Hoje eu agradeço porque eles não tiveram tempo para me ajudar, porque eu fui obrigado a aprender e aquilo me ajudou muito mais para frente. Mas eu coloquei o meu primeiro site no ar e eu coloquei meu site como consultor de vendas. E depois que eu coloquei aquele site no ar, foi incrível. Eu apliquei todas as técnicas, produzi muito conteúdo de qualidade, fiz tudo o que eu deveria fazer, segui todas as diretrizes de qualidade do Google, fiz tudo certinho. E uma coisa mágica começou a acontecer. O meu site começou a receber muitas visitas e o meu celular começou a tocar diariamente. Antes, um profissional que batia de porta em porta, com péssimos resultados de vendas, agora, com o site, dentro da minha casa, trabalhando no meu quarto, produzindo conteúdo, eu estava fazendo várias e várias vendas todos os dias. Só de lembrar eu fico emocionado, eu fico feliz em lembrar o resultado que eu tive. Eu ali no meu quarto, com o trabalho ali das minhas mãos, com o meu conhecimento, eu consegui ter um ótimo resultado. Então eu fui para um lugar de destaque entre os vendedores daquela empresa. Eu comecei a vender muito, muito, muito. E o melhor, da minha casa. Funcionava assim. Eu produzia conteúdo, as pessoas pesquisavam sobre os planos, sobre os pacotes, elas encontravam meu site e lá eu colocava o seguinte: gostou? Agora que você aprendeu sobre isso, agora que você conhece esse plano, entra aqui em contato para fazer o seu pedido. E as pessoas mandavam um e-mail falando assim, ó, eu quero isso, eu quero 2 linhas, eu quero internet, eu quero isso. Eu então respondia o e-mail com a proposta, ela enviava os dados e eu fazia o contrato, mandava, escaneava, tudo online. Eu pegava o contrato, ia para a empresa e entregava ali os meus resultados. Me tornei um dos melhores vendedores da empresa e estava realmente empolgado com tudo aquilo. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. O meu irmão, que era gerente
comercial da empresa e tinha contato com toda a cúpula da diretoria, da presidência, enfim, ele me encaminhou um e-mail e no título ele colocou o seguinte: a casa caiu. E por que ele disse que a casa caiu? Por algum motivo, a empresa na qual eu trabalhava achou que eu não deveria estar com aquele site, que, enfim, não era um site oficial. Mas na verdade, depois de um tempo eu descobri que eles mandaram que eu tirasse o meu site do ar por um motivo. O meu site ficou na primeira página do Google, acima do próprio site da empresa. Eu fiquei na primeira página e eles acharam que eu não poderia ter feito aquilo. Então eu tinha abusado um pouco. O fato foi que eu não tive culpa. O Google, para quem entende um pouco sobre os algoritmos do Google, o Google achou que o meu site seria mais relevante porque tinha mais informações para ser entregue. Mas o fato foi que o meu irmão mandou esse e-mail dizendo: a casa caiu. E quando ele mandou esse e-mail dizendo que a casa caiu, a minha casa realmente caiu. Por quê? Eu tive que tirar no mesmo dia aquele site do ar. E quando eu tirei o site do ar, as minhas vendas, obviamente, foram por água abaixo. O meu celular parou de tocar, eu parei de vender e eu tive que passar pela humilhação de voltar a bater de porta em porta mais uma vez. Mais uma vez, comecei a bater de porta em porta. Mais uma vez, comecei a não ser bem tratado pelas empresas. E tem, tá? Às vezes a empresa tem, às vezes a pessoa teve um problema com a empresa, com a companhia, e enfim, ela olha para o consultor e fala: a culpa é sua, você que é a sua empresa. Mas o fato foi que eu voltei mais uma vez a ficar frustrado com aquilo que eu estava fazendo, frustrado com os meus resultados, com dificuldades financeiras e sem saber muito bem aquilo que eu tinha para fazer. E tem um detalhe nessa história que eu ainda não contei para você. Nessa época que eu tive que tirar o meu site do ar, faltavam 3 meses para o meu casamento. E naquela época eu tinha acabado de comprar um apartamento com o dinheiro que eu estava ganhando de comissão, vendendo pela internet. Eu tinha acabado de fechar as prestações do buffet do meu casamento, eu estava pagando ali as prestações. E agora eu simplesmente não sabia como eu ia dar conta de pagar aquelas dívidas. Eu sabia como que eu ia fazer para resolver aquela situação. E eu tomei uma decisão, eu falei assim: vou voltar a bater de porta em porta, vou fazer o que eu posso. Mas por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ter bons resultados. Eu simplesmente não levava jeito para bater de porta em porta. Tinha vergonha de falar, não sabia como me expressar, e os meus resultados foram um absoluto desastre. E eu tomei uma decisão. E eu pensei o seguinte: olha, se eu conseguir vender planos telefônicos usando a internet, eu posso ajudar qualquer outra empresa a fazer a mesma coisa. Eu vou seguir exatamente o mesmo plano, a mesma estratégia, o mesmo passo a passo. E eu comecei a conversar com algumas pessoas e comecei a compartilhar os meus planos para essas pessoas. E o que eu ouvi também não foi muito animador. As pessoas falavam: não, Natanael, não faz isso, você é louco, você vai largar um emprego de carteira assinada para enveredar para esse caminho que você não sabe nem se vai dar certo. E até pessoas próximas, familiares, claro, não porque eles não acreditassem em mim, não porque eles não gostassem de mim, é exatamente por gostar que eles pediam: não faz isso, calma, continua com a carteira assinada, é mais sólido, continua lá trabalhando. E por um tempo aquilo deixou meu coração muito apertado, porque eu tinha medo de dar aquele passo e eu estava ouvindo as pessoas que estavam próximas. Mas teve um dia, eu fui visitar um cliente e esse cliente, ele me tratou tão mal, mas me tratou tão mal, que eu saí da empresa dele com a cabeça baixa, com um nó muito forte na garganta, com lágrimas nos olhos e com uma decisão: eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu nunca mais quero passar pela humilhação de ser tratado dessa forma. Eu não quero isso para minha vida. E eu tomei a decisão que naquele mesmo dia eu ia pedir demissão e eu ia começar a trabalhar sozinho por conta própria. Para minha surpresa, quando eu cheguei na empresa e eu falei: olha, eu quero pedir demissão, eu vou abrir o meu próprio negócio, eu vou me tornar um consultor em marketing digital. As pessoas começaram a olhar para mim espantado: será que ele está bem? Será que está tudo certo com o Natanael? Mas quando eles viram que eu estava certo, falaram assim: Natanael, não faz isso. Nós gostamos muito do seu trabalho. Inclusive, nós estávamos esperando um pouco para falar com você sobre isso, mas nós temos uma proposta para você. E eles me ofereceram a proposta que eu poderia ser promovido para ser um supervisor de vendas. Ia ter o dobro do salário, ia receber comissionamento e não precisaria mais estar na rua. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que isso é um sinal que eu devo ficar? Ou será que isso é um teste se eu devo realmente seguir os meus sonhos e eu devo sair? Encurtando essa história, o que aconteceu? Eu decidi que eu ia pedir demissão de fato. E
pouco mais de uma semana depois, eu já estava com o meu primeiro contrato de marketing digital fechado. Pouco mais de um mês depois, eu já estava com mais de 5 contratos fechados. Eu já estava ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava como consultor de vendas. E pouco mais de 6 meses depois, eu estava montando a minha primeira agência, montando a minha primeira empresa, contratando os meus primeiros funcionários e vendo um sonho sendo realizado. 6 meses atrás, eu não sabia o que ia ser da minha carreira profissional. 6 meses depois, eu estava abrindo a minha empresa legalmente, contratando os meus primeiros funcionários, consegui pagar o buffet, consegui pagar todas as minhas dívidas. Agora minha esposa trabalhando juntamente comigo, me ajudando na parte de produção de conteúdo. E agora eu tinha um negócio que era meu, um negócio que eu estava tocando. E o melhor de tudo, trabalhando exatamente com aquilo que eu gostava de fazer, com aquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar com a internet e com marketing digital. Mas tudo começou a partir do momento em que eu consegui enxergar quão grande é a oportunidade que existe para trabalhar como consultor em marketing digital. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você está realmente sério e consegue visualizar essa grande oportunidade que é trabalhar como consultor em marketing digital, eu vou te dar um aviso muito importante, eu vou te dar um alerta bem importante. Existe uma grande diferença entre você ser simplesmente um consultor de marketing digital que troca atividades por um valor mensal, entre você ser um expert em vendas online. Ser um profissional que tem tanto conhecimento que as empresas te pagam porque elas querem ouvir a sua opinião, elas querem que você dê a diretriz, elas querem que você mostre o que elas devem fazer, como elas devem fazer, quando elas devem fazer. Então, a partir do momento que eu entendi que existia uma oportunidade de trocar conhecimento e transformar isso em um negócio, eu vi que existia uma grande oportunidade. E é exatamente isso que hoje eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com você. Talvez, nesse exato momento, você não esteja satisfeito com o seu atual trabalho. Talvez, nesse exato momento, o que você faz não te corresponde, não te supre financeiramente com as suas expectativas, com os seus sonhos, com os objetivos que você tem para sua família, com aquilo que você quer proporcionar para sua família. Talvez o contexto que você esteja agora não seja o contexto que você sonhou para sua carreira profissional. Eu te entendo perfeitamente. Essa era a mesma situação que eu vivia quando eu trabalhava em troca de um salário. E eu não estou falando aqui nada de você ficar rico da noite para o dia. Eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica que vai te deixar rico da noite para o dia, algo que você vai ficar na cama, deitado, dormindo, somando, enfim. Eu estou falando aqui sobre um trabalho que é sério e um trabalho que exige dedicação da sua parte. Mas o que eu quero mostrar para você é uma grande oportunidade que nós temos hoje. Você quer pensar uma coisa? Você já parou para pensar que todo santo dia milhares e milhares de empresas em todo o Brasil nascem? Você já parou para pensar que todos os dias milhares dessas empresas estão indo para a internet, estão buscando a internet como uma forma de aumentar suas vendas, de tornar suas empresas mais lucrativas? E você já parou para prestar atenção que 99,9% dessas empresas não sabem absolutamente nada sobre como vender online? São empresas das mais diversas áreas que não sabem absolutamente nada sobre como vender online. Seja locadores de carro, hotéis, restaurantes, empresas de turismo, enfim, gráficas, empresas que vendem produtos físicos, empresas que vendem serviço, empresas de consultoria, empresas de treinamento, todo e qualquer tipo de empresa, floriculturas, perfumarias, lojas de presentes, lojas de moda, todas essas empresas que você imaginar, essas empresas poderiam estar usando a internet para melhorar os seus negócios. Mas elas não fazem isso por quê? Não tem conhecimento, elas não têm informação. E está tudo certo com isso. Por quê? O profissional que é dono de uma agência de turismo, por exemplo, ele não é obrigado a ser um especialista em marketing digital. Ele não é obrigado a ser um expert em vendas online. Por quê? Ele é especialista naquele trabalho dele. Mas tudo que ele precisava, tudo que ele sonhava, era alguém que pudesse ajudar a empresa dele a vender através da internet. E o que eu quero dizer para você nesse momento é que essa pessoa pode ser você. Essa pessoa que pode ajudar milhares de empresas, não milhares, né? Porque você é só um, mas vamos colocar centenas de empresas, pode ser você. E tudo que você precisa fazer é aprender exatamente como
funciona os bastidores do marketing digital. Como funciona os bastidores de gerar negócio para as empresas. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Imagine o seguinte, existe um nicho. Grave bem isso que eu vou te falar agora. Existe um nicho de mercado, um local para você atuar onde a concorrência é praticamente zero ou beira a zero. Vou repetir. Existe um nicho para você trabalhar como consultor que a concorrência é praticamente zero. Deixa eu te explicar por quê. Se você parar para pesquisar, se você chegar no Google e pesquisar sobre agência de marketing digital, ou consultoria marketing digital, ou agência de marketing online, você vai encontrar milhares e milhares de agências que fazem gestão de páginas no Facebook, criam aplicativos, fazem campanhas de e-mail marketing, criam layout, criam websites, criam campanhas, enfim, fazem mil e uma coisas. Criam campanhas de AdWords, enfim. A grande maioria das agências digitais vão prestar esse serviço. E qual o ponto? Tudo certo, existem pessoas que querem seguir por esse caminho, mas no nicho de expert em vendas online, qual é a grande diferença? Você não troca atividades por um fim mensal, por um valor mensal. O que você concentra toda a sua atividade é na geração de resultados que o seu conhecimento vai gerar para aquela empresa. Funciona mais ou menos assim. Quanto maior o seu conhecimento ajudando aquela empresa, mais a empresa vai conseguir vender mais, gastando menos. Com a sua orientação, com o seu acompanhamento, com as estratégias que você cria, a empresa se torna mais lucrativa. Então esquece essa história de simplesmente ficar trocando uma atividade por um valor. Você vai monetizar o seu conhecimento, a sua visão estratégica, a sua visão de negócios. E essa é a grande diferença. Você não precisa ter uma equipe com 20, 30, 40, 50 pessoas. Vai dar muito trabalho você treinar muitas pessoas, você montar uma equipe muito grande e você fazer uma série de outros investimentos que você precisa fazer. A verdade é que não tem escala esse tipo de negócio, na minha opinião. Quanto mais você começa a ter mais clientes, você precisa investir mais em equipe, mais em estrutura, aumenta o cliente, aumenta a estrutura, aumenta o cliente, aumenta a estrutura. Não tem tanta lucratividade. Mas uma coisa que eu aprendi bem feito foi como que você consegue ter um negócio lucrativo mantendo o custo lá embaixo. E a melhor forma de você fazer isso é não colocando a sua prestação de serviço equiparado àquilo que você entrega operacional, mas precificando o seu conhecimento, precificando aquilo que você entende, aquelas estratégias que só você sabe criar. Então, essas empresas que eu falo que você pode ajudar, é você ajudar com o seu conhecimento. Você só precisa aprender a dominar as estratégias, dominar a forma de você utilizar esses pontos específicos para que você possa gerar resultados. E deixa eu te falar, deixa eu te dar uma boa notícia, deixa eu compartilhar algo com você que sempre me deixa realmente muito empolgado, muito feliz com isso. Talvez, e é uma coisa que eu acredito que se você se torna um expert em vendas online, você vai ver acontecendo com você. Algumas outras empresas, algumas agências não entendem como nós conseguimos cobrar até 10 vezes mais do que o mercado geralmente cobra por uma prestação de serviço. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas as pessoas não entendem que quando você tem um conhecimento específico, quando você tem uma autoridade específica, você ganha mais por isso. Você é mais valorizado por isso. Então não é simplesmente, encontre aí qualquer pessoa para fazer a gestão da página no Facebook, para criar uma página, uma campanha de anúncios no AdWords, enfim. O ponto não é esse. O ponto não é simplesmente pessoas para fazer isso, existem muitas pessoas. Aí sim, é um mar vermelho, não tem mais concorrência. Ganha quem tem mais condições de bancar um negócio que muitas vezes não é nem tão lucrativo. Não são poucas as pessoas que falam que ter uma agência de marketing digital é a pior coisa do mundo. Os clientes não querem pagar, as pessoas não valorizam o trabalho, é um chororô, é o que nós chamamos na internet de mimimi que não acaba mais. Mas deixa eu falar uma coisa, por que essas agências estão sofrendo? Porque essas agências, os donos dessas agências estão frustrados, estão chateados, estão xingando os clientes, porque eles estão trocando operacional, trabalho braçal, por valor monetário no final do mês. Mas quando você fala,
não é com os braços que o nosso resultado acontece, é com o nosso conhecimento. São com as estratégias que nós criamos. A curva da lucratividade é muito maior. A curva de você conseguir ter resultados é muito maior. Você consegue ter um negócio muito mais lucrativo. Imagine você aprender exatamente o que você precisa fazer para ajudar uma empresa a ter resultados e você vai cobrar de R$1.000 a R$5.000 por mês inicialmente para você cuidar dessa empresa. Então quando eu falo que você pode ter 5 clientes, por exemplo, pagando R$1.000 por mês e você passa a ter uma renda de R$5.000 por mês, tudo que você precisa é ajudar essas 5 empresas a ter resultado. Tudo que você precisa é cuidar dessas 5 empresas para que o resultado que elas vão ter com o seu conhecimento, com as informações que você compartilhe, supera isso. Tudo que você precisa são 5 clientes que vão te pagar R$1.000 por mês. E depois você vai tomar a decisão se você quer ter 2 clientes que vão pagar R$5.000 ou se você quer, não, eu quero ter 10 clientes que vão pagar R$1.000, vai ser a sua decisão. Eu particularmente eu já cheguei a ter 18 clientes sozinho, somente eu cuidando. Depois eu fui mudando. Mas por que, Natanael? Peraí, Natanael, é possível cuidar de vários clientes assim? É possível quando você não troca operacional por um valor mensal, mas quando você usa o seu conhecimento. Então você consegue cuidar, mas eu não estou dizendo necessariamente que você precisa fazer isso. Eu estou dizendo que você precisa entender que se você tem a oportunidade de cuidar de 5 empresas e você vai receber mensalmente por isso e você vai conseguir ajudar aquelas empresas a ter resultado, você tem um negócio, você tem uma carreira, você tem algo para ser construído e para ser escalado. E existem 3 coisas que você tem que fazer para você começar a ter esses 5 primeiros clientes. São 3 pontos importantíssimos, 3 passos muito simples que você precisa fazer. Mas esse vídeo está ficando um pouco mais longo do que eu gostaria. Então eu vou deixar para falar sobre esses 3 pontos no próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar as 3 coisas que você precisa fazer para fechar o seu primeiro contrato de consultoria em marketing digital. Mas agora eu quero te pedir o seguinte: aqui abaixo tem um campo para você deixar suas perguntas, para você deixar os seus comentários. E eu de verdade eu quero ouvir muito a sua opinião. Quero saber o que você achou, quero saber a sua opinião, suas dúvidas e principalmente como estaria a sua vida hoje se você já tivesse 5 clientes pagando R$1.000. Se você pudesse fazer parte desse grupo seleto de profissionais que fazem parte de um nicho que praticamente não tem concorrência. Imagine o seguinte: imagine que você acordasse amanhã e tivesse uma fila de clientes batendo na sua porta pedindo, por favor, cuida da minha empresa. É isso que acontece quando você se torna um expert em vendas online. Então, tudo que você precisa fazer agora é deixar o seu comentário aqui abaixo. Eu pessoalmente vou responder cada comentário, quero ouvir muito a sua opinião e eu te espero então até o próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, eu sou o Bruno Gimenez do segredodoswebinários.com.br e do luzdaserra.com.br e eu estou nesse vídeo hoje para falar do quanto o trabalho do Natanael Oliveira impactou todos os negócios da nossa empresa e dos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, eu sou admirador desse cara. Ele manja muito, ele sabe muito o que ele fala. Ele é realmente um expert em vendas online, em construção de autoridade online, em construção de reputação, de engajamento, de conexão com o nosso público-alvo. Eu fico impressionado com a capacidade que o Natanael tem de criar estratégias que realmente aproximem o nosso público da gente. Eu realmente fico impressionado de ver a facilidade que ele tem. Eu sou fã do trabalho do Natanael e por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar que tudo que esse cara faz funciona. Tudo que esse cara faz vai realmente no ponto certo. Então eu sou particularmente não só um admirador do que ele faz e da resposta que o trabalho dele dá, mas eu sou particularmente fã da capacidade que ele tem. Esse cara é um garoto prodígio, ele sabe muito, ele sabe além da média. Eu gosto de dizer também que no mundo digital, no mundo do empreendedorismo online, hoje no Brasil existem vários caras que são muito bons, várias mulheres, vários homens que são muito bons, que estão num nível excelente. Mas o Natanael Oliveira está acima desse nível. Por isso eu quero deixar aqui esse meu comentário para dizer assim, tudo que o Natanael faz é acima da média. Natanael, parabéns pelo seu trabalho, eu sou profundo admirador do resultado que você dá. Poucas pessoas nesse mundo de empreendedorismo online são tão dedicadas
a provar a eficiência, a mostrar que tudo pode ser pago, tudo pode ter uma recompensa fácil, organizada, administrada, como o sistema que você propõe para nós. Então, parabéns pela sua capacidade de gerar resultados. Valeu, um abraço e até a próxima. Oi pessoal, eu sou o Vinícius. Eu sou o Eduardo, nós somos da Totem Digital. O curso do Natanael foi fundamental pra gente porque ele complementou nossa graduação e ele foi fundamental também para nossa independência financeira. Porque o meu exemplo, eu trabalhava num lugar muito longe de casa, 2 horas da minha casa, todo dia. E agora eu trabalho da minha casa e ganho o que eu ganhava X, agora eu ganho 3X e na minha casa com os meus horários. E eu até brinco com o Eduardo que o curso do Natanael, ele trouxe um grande problema pra gente. Agora a gente tem tanto e-mail de cliente pedindo orçamento, pedindo consultoria, que a gente tá tendo até que contratar uma pessoa e já tá até vendo de alugar um lugar. Mas brincadeiras à parte, o curso do Natanael é muito bom, ele dá algumas dicas assim que você aplicando, o método dele é muito bom, que você aplicando essas dicas você já consegue ver o resultado, não só no seu site, nas suas coisas, assim, nos seus e-mails e tudo, mas se você fizer isso para os seus clientes, é um método que ele é comprovado e você consegue replicar. Então é muito bom, a gente super recomenda. A gente até quando foi comprar estava meio apertado, a gente apertou um pouco, comprou e hoje o investimento que a gente fez assim, já se pagou e veio muito mais, e fora o que vai vir ainda pra gente. Então nós da Totem Digital, a gente recomenda o curso do Natanael, é muito bom e vale a pena. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Retorno e relevância, é isso que eu tenho para dizer sobre o Natanael. Aqui é o Vinícius Possebon, criador do sistema best-seller de emagrecimento no Brasil, Queima de 48 horas, e por muito tempo eu fui um exército de homens só, fiz as coisas tudo sozinho, tá? E como eu sou da educação física, eu nunca entendi de HTML, de edição de vídeos, e-mail marketing, copyright e tudo mais. E agora eu tô trabalhando juntamente com o Natanael, e assim, ó, eu costumo fazer uma analogia com uma viagem, né? Vamos supor que você pegue um ônibus, de Porto Alegre e vá para Fortaleza. Se você for de ônibus para Fortaleza, você vai demorar 43 horas, tá? Sendo que se você não parar em nenhum momento no caminho, se for direto, 43 horas. E agora, se você pegar um avião de Porto Alegre e for para Fortaleza, você vai demorar 6 horas. E aí eu faço sempre essa analogia porque eu perguntaria, você prefere ir para Fortaleza de avião ou de ônibus? Eu acho que você prefere de avião, né? Muito mais confortável, mais seguro e demora menos tempo. Então hoje eu fico do lado dessas pessoas que me dão os atalhos, e o Natanael é uma dessas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, essas folhas que estão aqui atrás, aqui na porta do meu quarto, são tarefas que ele pediu, né? Ele e a equipe dele pediram para eu, aplicar no meu negócio. Então eu escrevo aqui, vou aplicando e vou dando um xizinho do lado, tá? Então, e por que retorno e relevância? Retorno, a gente testou uns e-mails, na minha lista e a gente fez 43 vendas, tá? 43 vendas. 43 vendas. E a gente, na realidade, deu um faturamento nessas vendas de quase de 13 mil reais, tá? 13 mil alguma coisa. Sendo que esses e-mails, se eles não tivessem comigo, eu nem teria mandado e nem teria testado. E agora a gente descobriu, quais e-mails convertem mais para minha lista, que tipo de assunto e tudo mais. Então eles fizeram o Natanael fez esse teste, a gente descobriu, desses e-mails a gente pode inserir no meu funil de vendas. Então, se não fosse ele, eu não saberia nunca disso e ainda não teria esses 13 mil na minha mão, tá? Isso aí foi num prazo de 13, 14 dias, esses testes aí. E relevância por quê? Porque ele me manda as pautas de assuntos que eu tenho que gravar, porque de nada adianta eu gravar um assunto que as pessoas não estão procurando. Então, agora eu consigo gravar um assunto que a pessoa está procurando no Google, está procurando no Facebook, está procurando no YouTube. Então, o meu conteúdo acaba se tornando mais relevante, e isso no curto, médio e longo prazo vai me trazer muito mais resultado, tá? Então hoje eu não estou apoiado só numa perna, que era eu, agora eu tenho as pernas do Natanael também para me ajudar nessa caminhada, e eu sempre falo para ele, cara, hoje aqui o Queima de 48 horas vai ser o Vinícius, o meu gerente afiliado, minhas pessoas do suporte, e o Natanael, que tem um grupo de pessoas sensacional, que
me pegaram no colo, tá? E tem um ditado que diz assim, esses resultados eles parecem meio fora do normal, né? Mas tem um ditado que diz, existem muitas razões para duvidar e uma só para crer. E a única razão para você crer é porque é isso que eu tô falando, que são os resultados que ele me proporciona. Vocês podem ver que aqui eu levo a sério, sou um cliente muito bom para ele, acho que eu aplico tudo que ele manda. E cara, muito obrigado por tudo. Né, e espero que vocês, né, possam ter também um contato maior com o Nathaniel, porque o cara é... Não posso falar palavrão aqui, mas o cara é fera, tá? Então, muito obrigado por tudo, Nata. Agora é Q48, meus colaboradores e mais você aí junto nessa empreitada aí de mudar o Brasil, né? Mudar a vida das pessoas, né? Ter um bom retorno com relação a isso e produzir, acima de tudo, conteúdo relevante. Muito obrigado por tudo. Forte abraço e até mais. Olá, sou Heloísa Pedrosa, né? Eu sou a fundadora e idealizadora do projeto Mulheres que Lideram, que são cursos de desenvolvimento para a liderança feminina, atualmente com um produto show, né? Mulher de Sucesso, e estou aqui porque eu tenho que testemunhar, né? Tudo aquilo que Nathanael Oliveira tem conseguido fazer por mim, pelo meu projeto, pelo meu infoproduto, e algo que eu não poderia, assim, hipótese alguma, deixar de dizer é o quanto Nathanael Oliveira, além de ser um especialista, porque eu não tô aqui para repetir algo que eu tenho certeza que você sabe, porque saber fazer, ele sabe. E o que Nathanael Oliveira realmente merece que eu diga 3 vezes mais é que ele é uma pessoa de um coração, de uma disponibilidade, de estar presente, de gerar realmente a atenção necessária, que é algo maravilhoso. E é isso que eu sinto, que quando ele realmente está com o meu projeto nas mãos, quando ele põe a equipe dele pensando, os consultores, quando eu tô ali assistindo a um curso, né, que eu ouço a voz dele, entendo os passos que ele pede pra gente criar e gerar resultados, não tem preço. Nathanael Oliveira é um cara que eu gosto, recomendo e assim, sinto uma enorme honra de poder estar ali lado a lado, né, participando sempre de eventos, vendo esse homem gerar produções maravilhosas e resultados maravilhosos para pessoas que, como eu, são infoprodutores. Nathanael Oliveira, eu te amo e eu não fico sem você.